vocês por que eu resolvi falar sobre esse tema. Colesterol, né, a gordura em si, é um assunto que é muito, que as pessoas trazem muito para a gente no dia a dia dos nossos consultórios, da nossa rotina ambulatorial. Isso por quê? Porque as pessoas têm um temor muito grande de que o colesterol, a gordura, quando a gente come gordura, a gordura ela irá predispor aí, né, ao surgimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto, AVC. E aí, diante disso, né, eu até pedi o Marcelo para poder eu fiz uma enquete aí no Instagram, perguntando às pessoas para elas sugerirem, né, quem que elas achariam legal para participar junto comigo desse bate-papo. Quero deixar claro aqui que, na verdade, a gente vai fazer um bate-papo. As pessoas mandaram algumas perguntas e, diante dessas perguntas, nós resolvemos abordar, né, essas dúvidas, porque as perguntas geralmente abordam, né, os mesmos questionamentos. E aí, para começar, o Marcelo tinha me perguntado a respeito do colesterol. Faz a pergunta Então, de novo, olha só, Marcelo. mas aí vamos responder rápido para poder caber várias. O que é colesterol? Por que ele é bom? Então, colesterol, o que as pessoas precisam saber é que o colesterol ele é extremamente importante para o nosso organismo. Existe aquele temor de que o colesterol é algo que vai fazer mal. Entretanto, o colesterol ele está presente de forma abundante no nosso organismo. Cerca de 70% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. Então, existe uma produção natural, né, uma produção que a gente chama endógena dessa substância pelo nosso organismo. E por que o organismo produz esse colesterol em grande quantidade? Porque o colesterol ele é uma molécula que ele é fundamental para participação, por exemplo, das membranas das células. Ele constitui a membrana das nossas células. Ele é uma matéria-prima. O que é isso? Ele serve como fonte para a síntese de vitamina D, de hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona. Serve também como matéria-prima para outras glândulas do nosso organismo sintetizar outros hormônios como cortisol, aldosterona. Então, precisa desmistificar que o colesterol é algo que é prejudicial à saúde. Não, não é prejudicial. O colesterol é algo extremamente benéfico para nós. Mas tem que ser controlado, né? Por quê? Qual que é o grande problema, né? Qual que é a grande questão? A grande questão é o excesso dessa partícula no nosso organismo pode sim gerar alguns malefícios, né? Alguns problemas para a nossa saúde. Então, o que as pessoas pensam? Que quando você come gordura, essa gordura que você comeu, ela vai ser depositada nas nossas artérias, nos nossos vasos. Sendo depositada, vai entupindo, vai obstruindo, né? A gente fala luz, mas na verdade é o calibre daquele vaso, e por causa desse entupimento vai gerar sintomas como dor no peito, tonteira, se essa obstrução ocorre, por exemplo, a nível de vasos do pescoço, dor no peito, se essa obstrução ocorre a nível de vasos do coração, dificuldade na marcha, dificuldade de caminhada, que a gente chama de claudicação intermitente, caso essa gordura seja depositada nos vasos das pernas. Então, esse é o grande temor. Entretanto, mais importante, que para que isso aconteça, né, é necessário não apenas a presença da substância, do colesterol em si, né, o organismo, o que você está rindo, né? O organismo em si, ele... Ei, você responde, que eu que estou lendo o povo aqui. Você fica me controlando? Tá. Então, assim, é importante que a gente avalie o contexto, que avalie aquela pessoa que nos procura, que avalie quem está à nossa frente, e através de uma anamnese, de um exame físico, de uma coleta de dados, né, das doenças ou da história de vida dessas pessoas, a gente possa, então, avaliar se aquele valor do colesterol que a gente obteve através dos exames pode, sim, predispor ao surgimento dessas doenças. Aqui, tem uma pergunta aqui que eu achei ótima. Doutor, comer 2 ovos fritos de manhã pode elevar meu colesterol? É o Gilberto. Pois existe esse mito, né? Esse temor de que o ovo é prejudicial à saúde.
Na verdade, o ovo é um alimento extremamente rico. Ovo frito que ele está perguntando. Daquele alimento ali sai um ser vivo, né? Então, assim, é um alimento que contém inúmeras vitaminas, inúmeros minerais, gordura de boa qualidade. A questão é como você come esse alimento, como você processa esse alimento. Como que você vai fritá-lo, por exemplo, né? Você vai fritá-lo em uma grande quantidade de óleo, você vai fritá-lo à base, né, de azeite, qual é a frequência que você come, qual é a quantidade desse alimento que você come, e mais do que isso, né, como que é a avaliação da sua alimentação como um todo. A gente não pode avaliar um alimento isoladamente. Então, assim, às vezes as pessoas demonizam um determinado alimento, mas quando você vai avaliar o histórico alimentar dessa pessoa, você vê que tem vários outros fatores que predispõem, sim, aí a um status, por exemplo, que a gente chama de inflamação do organismo. E aí, sim, essa inflamação pode predispor ao surgimento de algumas doenças, né? Inclusive essas doenças cardiovasculares. Deixa eu ver. Que é a importância do colesterol na produção de hormônios. Qual é? É o que a gente falou aqui há pouco. O colesterol, ele é matéria-prima. O que é isso? Ele serve como a molécula precursora. Através dele que o nosso organismo vai sintetizar hormônios. Entre esses hormônios, vitamina D, os hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona, outros hormônios como cortisol, aldosterona. Então, ele a partir dele, o nosso organismo sintetiza esses outros hormônios. Daí a importância de manter-se no nosso organismo uma concentração, né, uma quantidade adequada dessas substâncias. O que a gente observa hoje em dia, por exemplo, que as pessoas usam determinados medicamentos, né, para o controle do colesterol. Hoje, um dos medicamentos mais utilizados aí são as estatinas, né? E a gente recebeu até algumas perguntas com relação a isso. Essas medicações, elas são boas? São boas. Porém, elas precisam ser indicadas corretamente. O que a gente observa hoje em dia é que a grande maioria das pessoas que procuram a gente no consultório, elas têm alteração dos níveis de colesterol. Uma pessoa que está tomando medicamento, como você falou, para o colesterol, toma para sempre ou toma só para baixar esses medicamentos aí? Aqui que até alguém perguntou, tomar para sempre ou só para regularizar? Então, qual que é a grande questão? Antes de iniciar qualquer tratamento, né, para uma pessoa, a gente precisa, qualquer medicamento, a gente precisa avaliar a real necessidade que essa pessoa tem de usar aquele medicamento. Porque todo medicamento, ele tem seus benefícios, mas também tem seus efeitos colaterais, né? Tem seus malefícios. No tratamento das doenças relacionadas aí ao colesterol, que a gente chama de dislipidemia, né? As simvastatinas, as estatinas, né? Elas são uma das classes de medicamentos que a gente utiliza para obter esse controle. No entanto, todo mundo precisa receber essa medicação? Não, nem todo mundo precisa receber. O que a gente precisa fazer no consultório, no dia a dia, é classificar, a gente chama estratificar esse paciente, se ele é de risco baixo, de risco médio, de risco alto ou de muito alto risco para desenvolver essas doenças, e a partir daí a gente vai então indicar ou não o uso dessa medicação. E aí eu vou perguntar, mas aí você tem que, a pessoa perguntou, toma-se para sempre ou só para regularizar? Você fica refém do remédio para sempre ou não? A gente vai chegar nesse ponto. Qual que é o pilar de todo o tratamento? Modificação de estilo de vida, né? O que é isso? A pessoa praticar atividade física, ter uma alimentação rica em gorduras poliinsaturadadas, uma alimentação mais pobre em gorduras trans, que são aquelas gorduras que estão relacionadas aí com aqueles alimentos tipo sorvetes, biscoitos. E aí vem a questão, você precisa usar a medicação para o resto da vida? Não necessariamente.
Isso vai depender do perfil do paciente, né? Às vezes, você nem precisa iniciar a medicação, se essa pessoa fizer adequadamente, seguir adequadamente aquelas orientações que a gente passa no consultório de modificação de estilo de vida. Por quê? Uma vez que ela adota esses hábitos, a medicação não vai ser necessária para o tratamento. Aí que você ficou falando do Agora, por ovo, aí exemplo, ficou um monte de gente. uma pessoa que já teve um evento cardiovascular, uma pessoa que já teve um infarto. Essa pessoa tem uma indicação, sim, ela é de usar o remédio. Essa pessoa vai usar a medicação para o resto da vida, porque aqui a gente vai estar fazendo uma prevenção secundária. Ela já teve um evento, sabe que ela já tem uma doença nas artérias do corpo, né? Aí já estabelecida essa doença, já é conhecida, então ela vai precisar usar a medicação para o resto da vida. Entretanto, se ela não adotar essas medidas, essas modificações de estilo de vida que a gente comentou, essas medicações só vão aumentando a dose, né? E ela não vai fazer o efeito que é necessário. Aí que, agora você ficou falando do ovo frito, as pessoas estão perguntando, mas qual é a melhor maneira então de comer o ovo? Fritar com o quê? Um até falou de banho de porco, que não deve ser ideal, né? Não, a banha de porco é uma boa gordura, uma fonte de gordura para a gente fazer o cozimento de alguns alimentos, né? A questão é o excesso, a quantidade, né? Hoje, o que a gente indica aí? O azeite, né? O azeite é uma ótima gordura para a gente utilizar aí na preparação dos nossos alimentos. O que não se pode usar, tem gente que frita o ovo, por exemplo, e utiliza margarina como fonte de gordura, né? O Isso que é o não é melhor? interessante. Azeites, Tá, deixa eu ver outra pergunta principalmente. aqui. Peraí. Um perguntou uma coisa boa aqui, o Jair. E a gordura do abacate, é boa ou é ruim? Boa, é uma boa gordura, por quê? A gordura do abacate a gente classifica ela como gorduras polimonoinsaturadas, são gorduras boas, são gorduras que elas têm a capacidade de promover redução do que a gente chama de colesterol ruim e até aumento daquilo que a gente chama que é o colesterol bom, que é o HDL. O colesterol ruim é o que as pessoas chamam de LDL, que nem sempre é ruim, diga-se de passagem, e o HDL é o colesterol bom. Então, a gordura presente em abacate, em castanhas, até na própria gema de ovo, são gorduras que têm essa capacidade, são gorduras boas, porque elas são classificadas como gorduras poliinsaturadas. E o A que é o exemplo do colesterol ômega ruim? 3, né? E o que é Então, colesterol colesterol ruim? Esse ruim, o FGL1 perguntou, não sei quem é. a questão é o seguinte, quando a gente faz aquele exame de colesterol, que é chamado de lipidograma, naquele exame vem o valor do colesterol total e das partículas relacionadas ao colesterol. Essas partículas elas são LDL, HDL, VLDL e vem também o valor do triglicérides. O que a gente considera como colesterol ruim é chamada LDL. Por que ela é chamada de mau colesterol? Porque são moléculas pequenas e com uma densidade mais baixa. O que é isso? Elas têm capacidade de depositar na parede dos vasos naquele momento que ela está circulando ao longo aí, né, dos vasos. Aí ela tem essa capacidade de depositar nas artérias do vaso. E esse depósito, sim, pode, a longo prazo, ir obstruindo esse calibre do vaso, né? No Aí, entanto, hoje... Pode falar. não, pode. Não. No entanto, hoje a gente sabe que existem vários tipos de LDL, né? E nem todos são capazes de promover, por exemplo, infarto, de levar risco de infarto, de levar a predispor a AVC. Quais são as partículas de LDL que aumentam essa possibilidade? São aquelas partículas oxidadas. E como que a gente mede isso no exame? É até bom para as pessoas saberem que não é de rotina solicitado pelos colegas aí na rotina do dia a dia dos consultórios. Então, qual o exame que a gente avalia isso? Chama ApoB.
ApoB, a gente avalia essa partícula de LDL, que essa sim vai nos dar uma referência se essa partícula é ruim ou não. Uma outra pergunta aqui que eu Então, é achei o bem exame de interessante. ApoB. Uma outra pergunta que eu achei bem interessante. Uma pessoa magra, ela pode ter colesterol alto, ruim, preocupante? Pode sim. Nem sempre pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade têm colesterol aumentado. Pessoas magras têm colesterol normal. Por quê? Porque existe também uma, né, porcentagem de pessoas que têm distúrbio de colesterol de origem genética. Né? Isso aí a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Então, pessoas de uma mesma família têm em comum essas alterações de nível de colesterol por distúrbio genético. Então, assim, tem uma mutação de algum gene que faz com que o seu organismo produza de forma excessiva essas partículas de colesterol. Já que Na, cerca de 70% do colesterol produzido pelo nosso organismo é de origem endógena. É o nosso organismo que produz esse colesterol. Cerca de 70% do nosso colesterol é produzido por nós mesmos. na Então, se gravidez, os existe essa valores mutação no elevam? gene, pode ocorrer alteração, sim, mas isso não necessariamente significa algo ruim, né? Por exemplo, né, o organismo de uma gestante é um organismo que está sendo gerado um novo indivíduo, né? Esse indivíduo que está sendo gerado ali, ele precisa também de colesterol para a construção, né, de suas células. O que a gente observa? Às vezes, o que se observa durante a gestação é aumento de colesterol total. E quando a gente vai avaliar aquelas partículas de colesterol, o colesterol ruim, ele está normal ou está mais baixo? O colesterol total está mais alto, o colesterol protetor está também até mais alto. Então, quando faz o exame, a pessoa vai lá e preocupa: não, meu colesterol está alto. Mas é o colesterol total. Isso é ruim? Não, isso é bom. O seu colesterol tem que estar total, tem que estar mais alto. O que não pode estar alto é o seu colesterol ruim. E isso que a gente observa, ele não está ruim, ele está alto porque está sendo produzido um novo ser vivo, que vai A precisar daquela gente, molécula para também a gente ficou formar as falando células do corpo dele. de gordura, de ovo frito, mas até a Márcia Benevides, que é minha prima, até perguntou: refrigerante sem açúcar interfere no colesterol? Refrigerante Então, interfere? refrigerantes, qual que é o grande problema, né? Aí a gente tem vários produtos que compõem, né, o refrigerante aí, que vão promover no organismo um aumento do estresse oxidativo, aumento do índice glicêmico, aumento da resistência insulínica. Isso tudo faz com que o seu organismo fique mais inflamado, mais oxidado, e com isso atrapalha essa síntese que a gente tem endógena do colesterol. E isso pode sim levar à alteração dos níveis de colesterol como um todo. As pessoas que têm alimentações, por exemplo, mais ricas em açúcares, né, refrigerantes, doces, balas, o que a gente observa muito é aumento aí do triglicéridos. Porque parte dessa energia que está sendo consumida aí através desses alimentos que são altamente ricos em calorias, o seu organismo não está sendo, o seu organismo não vai utilizá-lo como fonte de energia, mas sim como estoque de energia. E aí esse carboidrato, o fígado vai lá e transforma esse carboidrato em gordura e é armazenado aí na forma de tecido gorduroso, tecido adiposo. Por que os atletas podem ter um colesterol alto e isso não ser ruim? Assim, na verdade, Marcelo, o que acontece? Atletas que têm esse perfil aí de aumento de colesterol, geralmente o que a gente observa também é do colesterol total. Por quê? Porque são pessoas que já têm uma alimentação mais rica em gorduras e uma alimentação mais pobre em carboidrato. Então, quando você vai fazer um exame que a gente chama de lipidograma, né, que é o exame para avaliar o colesterol, a gente observa um colesterol total aumentado, né? Mas quando você vai avaliar aquelas partículas, você percebe que o colesterol ruim dele é baixo, ou normal, o colesterol protetor é alto, porque uma das principais formas da gente conseguir
promover aumento do HDL é a prática de atividade física, que é o colesterol protetor. Então, ele tem um colesterol protetor alto, um triglicérides baixo, isso é muito benéfico para o organismo. Quando a gente avalia a relação do triglicérides com o HDL, a gente vê uma relação extremamente favorável para um organismo manter-se saudável, e tem um colesterol total um pouquinho aumentado. Por isso que eu falo com as pessoas, quando faz o resultado do exame, porque nós estamos aqui justamente para avaliar se aquele aumento ele é bom ou se aquele aumento realmente precisa tomar alguma medida, porque aquele aumento, predominantemente, que prevalece ali são as partículas ruins do colesterol. Aqui, quem gosta de tomar cerveja? O que que tem? Eu gosto. É bom ou ruim? O que que tem? Todo mundo gosta. Qual que Então, se é o bom ou ruim para o colesterol, menino? Qual que é a grande questão da cerveja? A cerveja ela é muito rica em carboidrato, né? Então, assim, a quantidade de carboidrato, a caloria contida na cerveja, ela é muito alta devido à cevada, ao carboidrato, e isso faz com que aumente principalmente os níveis de triglicéridos. Outro fato, a cerveja, né, o uso crônico de bebida alcoólica faz com que reduza o colesterol bom, o colesterol protetor. É um dos fatores que estão diretamente relacionados à diminuição do HDL. E um outro ponto, as pessoas que comem, que geralmente bebem, né, elas, juntamente com a bebida, acompanham o tira-gosto. Né? E aí, nesse tira-gosto, que vem também o grande problema. O que você está ingerindo ali de acompanhamento? Geralmente são alimentos também muito ricos aí em, às vezes, carboidratos, em gorduras, em frituras. Então, isso tudo contribui. Então, o que a gente precisa fazer sempre a análise é do contexto, do conjunto, e não avaliações isoladas. Deixa eu ver aqui. O colesterol alterado pode influenciar na frequência cardíaca? Boa essa pergunta. Não, assim, não tem essa correlação direta, né, entre colesterol, aumento de colesterol com alteração de frequência de batimentos, não. O que pode acontecer, que às vezes a gente observa, são pacientes, por exemplo, que têm uma doença coronariana, né, que já tem aí uma doença nas artérias do coração, que veio a longo prazo, Oi, oi. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Marcelo, você já não está aí mais. Acho que é melhor você sair e voltar, não? Acho que deu um probleminha aqui, o Marcelo saiu. Vou mandar o convite para ele de novo. Enviar a solicitação. Enviei. Voltou? Voltou. Você tinha me perguntado a respeito... Batimento cardíaco. Qual que é a questão? Né? As pessoas, então, que às vezes desenvolvem ao longo do tempo uma doença nas artérias do coração, né? Que vai obstruindo por excesso de colesterol ao longo da vida, essa obstrução pode acometer, ou seja, pode comprometer alguma das artérias do nosso coração que irriga, que leva sangue para o setor do coração. Eu vou explicar, estou tentando explicar de uma forma mais simples, mas para o setor do coração que é responsável por controlar a frequência cardíaca. Então, isso pode acontecer. Uma pessoa que já tem uma doença nas artérias do coração e que compromete aquela artéria que é responsável por levar sangue para a região do coração, que é responsável por controlar os batimentos. E aí a gente observa pessoas com batimentos mais baixos, frequências mais baixas, podendo desenvolver até o que a gente chama, às vezes, de bloqueio
atrioventricular total e até predispor ao surgimento a necessidade de ter que usar marca-passo. Mas isso é um caso muito específico, são pessoas que têm doença coronariana já estabelecida, né? Pessoas que já têm entupimento nas artérias do coração e que esse entupimento compromete especificamente uma determinada artéria, que é aquela que irriga essa região do coração que é responsável por controlar os batimentos. Tá, e ponto básico, como é que a pessoa mantém colesterol em níveis considerados ideais? O ponto básico é alimentação, é atividade física, o que é o básico? O básico, né? Então, assim, o primeiro ponto, o alicerce, o que todo mundo deve fazer, modificação de estilo de vida. O que é isso? Prática regular de atividade física. O que isso significa? Né? Cerca de 30 minutos diariamente de exercício aeróbico, 5 a 6 vezes por semana, sempre mantendo uma frequência cardíaca mais próxima e que a gente chama da frequência cardíaca submáxima. Como que você calcula essa frequência? Né? Ela é feita através da idade. 220 menos a idade. Então, uma pessoa que tem 40 anos, 220 menos 40, 180. Desses 180, você tira cerca de 80%. Então, é 80% de 180. Então, essa é a importância da gente manter, né, aquele reloginho de pulso para a gente ir controlando a nossa frequência cardíaca durante a atividade física. Então, a atividade física de cunho aeróbico para promover melhora de níveis de colesterol, que vai ser o quê? Diminuir LDL, que é o ruim, aumentar HDL, e check-up, né? Aquela consulta de rotina, tem o seu médico de referência e através da consulta, né, da anamnese, do exame físico, nós como médicos, a gente vai direcionar qual exame é necessário para a gente ter uma avaliação do metabolismo de como está a saúde daquela pessoa que nos procura. Para o colesterol especificamente, nós temos aí o exame que é chamado de lipidograma. Exame de sangue? Exame de sangue. O que é o lipidograma? É um exame que nos dá o valor de colesterol total e das suas partículas. Quais são? LDL, HDL, VLDL e o triglicérides. Entretanto, né, hoje nós temos avaliações mais específicas para que a gente possa avaliar se aqueles valores, por exemplo, de LDL, de HDL, são realmente fidedignos e se são potencialmente causadores de doenças cardiovasculares para aquele paciente. Como que a gente faz isso? E poucas pessoas solicitam isso no dia a dia, então, para quem está nos assistindo, pode até anotar e pedir para o seu médico solicitar, caso eu nunca tenha feito, e pedir para que esse médico explique para ele o resultado. Não adianta solicitar e a pessoa ir embora para casa com dúvida. Quais exames são esses? ApoB, ApoA. Então, ApoB, ApoA. ApoB nos dá uma avaliação indireta da partícula de LDL, que é potencialmente causadora de aterosclerose, de evento cardiovascular como infarto, problema nas artérias do pescoço, que é obstrução de carótida, que pode levar a AVC, problemas nas artérias das pernas, que pode levar o que a gente chama de claudicação intermitente, que é aquela marcha com dificuldade. A ApoA nos dá uma avaliação indireta de quanto de que existe de colesterol protetor no organismo dessa pessoa. Avaliar a relação de triglicérides e HDL, porque quanto mais inflamado está o organismo, maior vai ser essa relação. Então, assim, menos colesterol protetor ele tem e mais triglicérides ele vai ter. Quando a gente faz a avaliação de triglicérides e HDL, o que a gente considera normal abaixo de 2. Quando a gente vê acima disso, essa pessoa tem mais predisposição a desenvolver síndrome metabólica. O que é isso? Diabetes, hipertensão, distúrbio do colesterol. E aí, nesse ponto ainda, tem algum sintoma que a pessoa possa perceber? Isso não ou é uma coisa silenciosa?
Esse é o grande problema, né, assim, dos distúrbios do colesterol, né? Porque quando o sintoma aparece, já ocorreu uma obstrução, um entupimento na luz, ou seja, no calibre daqueles vasos, de forma expressiva e significativa, a ponto de comprometer o fluxo de sangue, a passagem do fluxo de sangue através daquele vaso. Então, é uma doença que a gente chama de silenciosa. O que é isso? Ela vai acometendo devagarzinho até que chega ao ponto de gerar um comprometimento que comprometa a passagem do sangue por aquele vaso. E aí a pessoa começa a ter, por exemplo, dor no peito, a angina. A angina é um desses sinais. Se for obstrução na região das artérias do pescoço, começa a ter muita tonteira, desmaio. Se for obstrução nas artérias das pernas, começa a ter dificuldade de marcha. Mas mais importante que isso, Marcelo, é que essa pessoa mantenha sempre um organismo desinflamado e que a gente faça um combate ao estresse oxidativo. Então, essa pessoa ela tem que estar antioxidada, essa pessoa tem que estar com todos os seus parâmetros de inflamação, que a gente chama de inflamação crônica silenciosa, otimizados dentro da normalidade, porque não é incomum nós encontrarmos pessoas infartadas com níveis de colesterol normal. Isso a gente observa nos CTIs, nas unidades coronarianas, pessoas que infartam com colesterol normal. Mas não é o colesterol que é o responsável pelo infarto? É uma doença que a gente chama de multifatorial. Então, assim, são várias causas. O colesterol é um dos substratos que vão promover, né, que vão gerar essa doença. Mas um organismo inflamado, com esses parâmetros que eu falei aqui, relação triglicérides HDL alterado, homocisteína alterada, PCR ultrassensível alterado, sedentário, uma alimentação rica em carboidrato branco, carboidrato refinado, aumento de gordura visceral. Quanto maior o diâmetro do abdômen, maior o risco cardiovascular. Então, isso tudo é um combo que vai predispor a pessoa a desenvolver essas doenças. Vocês viram que ele é cardiologista, aí vocês pensaram que eu me dei bem, né? Porque eu peguei, né? Tô namorando, quase casando com um cardiologista. Só que ele pega no meu pé também, eu não posso ficar comendo tudo, não. Hoje no café da manhã eu comecei a comer pão, não sei o que. Ele falou, você come tudo junto e um monte, não pode comer um pouco só. Então não é fácil não, gente, tem que se cuidar. A questão, uma questão que eu queria falar aqui, que é importante, porque assim, eu já até vi algumas perguntas aqui a respeito, com relação ao uso das estatinas, né? Que é a medicação de primeira escolha para tratamento de colesterol, os problemas relacionados ao colesterol. O que acontece? É uma ótima medicação, gente. Entretanto, principalmente pelo poder anti-inflamatório e antioxidante que essa medicação promove. Ela impacta diretamente na diminuição do LDL e na diminuição do colesterol total. Entretanto, ela impacta muito pouco no aumento, é quase insignificante no aumento do colesterol protetor. O problema é que hoje a grande maioria das pessoas chegam ao consultório e de cara, por um colesterol discretamente aumentado, já é prescrito, por exemplo, uma medicação dessa categoria, dessa classe, que é a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. A diferença entre simvastatina, rosuvastatina e atorvastatina é que a simvastatina é a menos potente, a mais fraca, e à medida que vai aumentando a potência da droga, vai alterando o nome, que é atorvastatina, rosuvastatina. E essas medicações elas podem sim causar efeito colateral. Eu já tive 2 casos, por exemplo, de pacientes, que é bom eu relatar aqui, uma senhora, né, de quase 80 anos de idade, em uso ela usava rosuvastatina em dose mais alta e que no segmento ao longo do tempo eu percebi que ela estava evoluindo aí com confusão mental.
E aí a gente foi investigar, por exemplo, qual que seria a causa daquela confusão mental. Por que estava tendo aquela confusão mental? E aí a gente primeiro tem que pensar quais medicamentos que essa pessoa está usando e se esses medicamentos podem ter essa correlação. E aí a gente observou o seguinte, que ao reduzir a dose dessa rosuvastatina, a memória dessa senhora melhorou de forma assim, expressiva, de forma significativa. Isso porque, como eu falei lá atrás, o colesterol ele serve como matéria-prima, como substrato para o nosso organismo sintetizar várias substâncias do nosso organismo. Cerca de 70% do peso do nosso cérebro é formado por colesterol. Se você pega uma paciente, senhora, idosa, que já ingere pouco, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente come menos. Ou seja, ela já tem uma ingesta diminuída. Somada ao uso de um medicamento que vai lá no fígado dela e bloqueia o fígado dela de produzir o colesterol, ela tinha taxas de colesterol muito baixas, baixinha. E isso já estava comprometendo, por exemplo, aquela gordura contida por o colesterol cerebral dela. E isso comprometendo memória. Outros pontos que a gente pode falar aqui, né, vá por muito tempo, mas assim, já tem quase 1 hora de live, o Marcelo já está mandando mensagem. Não, que a gente combinou 1 hora, senão depois a gente fica muito tempo e a gente pode combinar outros. Então já vamos se encaminhar para o fim aí, bonitão. Vamos caminhar assim. Mas assim, o que eu quero deixar como mensagem é que assim, é um tema realmente de extrema importância, as pessoas precisam sim ter essa preocupação com relação à gordura, entretanto não tem que demonizar, né? Você precisa entender que é uma substância que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, que ela serve como matéria-prima para a síntese de vários hormônios, que a gente nem todo mundo tem indicação de usar remédio, de usar estatina como forma de controlar níveis de colesterol. Algumas pessoas, sim, têm indicação de usar e para essas tem que ser prescrito, mas que a modificação de estilo de vida, né, que é o que eu falo sempre aqui nas redes sociais, a mudança de estilo de vida, que é a prática de atividade física, a manutenção do peso, uma alimentação adequada, manter os seus critérios de inflamação crônica, o consumo de alimentos, né? Quais alimentos? Alimentos ricos, por exemplo, em ômega 3, né, que são onde que a gente encontra o ômega 3. Hoje em dia a gente tem as suplementações, né, a gente compra aí, mas nos peixes, no salmão, né, nos alimentos, nos animais aí de água doce, principalmente, nas algas, através de alimentos que contêm gorduras poliinsaturadadas. Quais são esses? Castanhas, abacates, oleaginosas. Cessar, parar o consumo de cigarro. O cigarro está diretamente relacionado à piora do perfil do colesterol. Uma outra dica que a gente, né, passa para os pacientes, uma outra orientação, na verdade, diminuir o consumo de bebida alcoólica, por esse motivo que a gente acabou de comentar aqui. Então, assim, são várias medidas não medicamentosas que a gente adota, que alguns pacientes vão, com essas medidas, ter os seus níveis de colesterol controlados, sem necessariamente precisar usar medicamento. Então, é isso que eu quero deixar claro, porque a maioria das pessoas hoje que nos procuram no consultório, eles têm níveis de colesterol alterado, não por distúrbio genético, mas por estilo de vida inadequado. Que quando essa pessoa entra nessa modificação de estilo de vida, evita o uso dessas medicações. A gente não precisa prescrever essas medicações para essas pessoas, porque essas medicações têm efeitos colaterais e muitas vezes efeitos colaterais sérios. Deixa eu só mandar um beijo para a Aline Aguiar e para a Elizabeth que entraram aqui, meus colegas. O que eu ia falar? Você falou do ômega 3 tomar em cápsula, né? Por exemplo, eu tomo porque você indica, né? Porque espeto de não dá para secar, não dá para ser. Como é que se fala o ditado? Casa de Ferreira, espeto de pau. Casa de Ferreira, espeto de pau. Calma, então. Aí
Eu sigo o que você fala. Eu tomo, mas não é para sair na farmácia comprando, né? A gente pode tomar, mas tem que ter uma indicação. Tem que saber quantas cápsulas tomar, como tomar. Não é qualquer pessoa que pode ir lá na farmácia e falar, não, ômega 3 aí para eu tomar. Isso aí, Camarote, pô, que moral, o camarote está aqui. não, você aprendeu o dever de casa direitinho, é isso mesmo, né? Tudo que a gente, isso as pessoas têm que ter ciência e sabedoria, apesar de vários medicamentos serem utilizados, serem vendidos sem prescrição médica, isso é algo que deve ser combatido, porque toda medicação tem seu efeito colateral. Então, sempre que qualquer pessoa tiver que tomar qualquer medicamento, esse medicamento tem que ser prescrito de forma precisa, de forma correta, para que essa pessoa tenha o mínimo possível de efeito colateral. Um paracetamol que é vendido livremente ali na farmácia, se a pessoa fizer uso dessa medicação, por exemplo, em quantidade excessiva ou por longo período, pode ter, por exemplo, uma disfunção de fígado, uma disfunção hepática. Então, assim, para o ômega 3, existe a quantidade em gramatura que a gente passa e que é específico para determinada situação. Então, assim, se é profilático, se é terapêutico, se é para prevenção de doença cardiovascular, se é para melhora de perfil de colesterol. Então, isso tudo tem que ser minuciosamente avaliado, sabe? E uma coisa que perguntaram aqui que eu achei interessante, se o estresse aumenta, né, a vida maluca do dia a dia aumenta o nível de colesterol no seu organismo, se o estresse pode estar associado a isso. O estresse pode piorar, uma vez que piorou a saúde mental, pode piorar todo o seu metabolismo, né? Um organismo estressado é um organismo que está o tempo todo trabalhando no seu limite máximo. Então, Leilene, ô, Leilane, tudo bem? Então, uma pessoa que vive sobre estresse, o Leilene primeiro Gaia, ponto, não é essa Leilene. a Gaia eu não vi ela entrando aí, não. Oi, Gaia. Um beijo para a Gaia, para a Leilane, para todo mundo que eu não estou conseguindo acompanhar aí, que está prestigiando a gente, meus colegas, familiares, todo mundo, viu, gente? Então, assim, o primeiro ponto, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. O combate ao estresse, ele deve ser o tempo todo falado com o paciente, o tempo todo trabalhado com as pessoas que nos procuram, porque uma mente fortalecida, ela é capaz, sim, de aderir ao tratamento e às orientações que a gente passa, e a possibilidade que a gente tem de obter sucesso é muito maior quando uma pessoa está também com a sua saúde mental equilibrada. Então, uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, ela passa a alimentar de forma inadequada, o erro alimentar é mais frequente, o sedentarismo é mais frequente, isso tudo contribui negativamente, certamente. Vai impactar não só no colesterol, mas em vários outros marcadores de inflamação e parâmetros de saúde. Isso aí você fala para mim, né? Não ser sedentário, porque eu gosto de tomar remédio, porque eu vivo estressado, porque eu sou ansioso. Então ele tá me dando um toque aí para eu não ser essa pessoa, né? Eu não estou sendo Junto, essa pessoa. não, juntos a gente vai evoluindo, Deixa eu ver outra um aqui. contribuindo com o outro. Mas assim, o que eu Qual o quero que principal fator de risco para o aumento do colesterol depois de 50 anos? Essa é boa. o que acontece? Alterações de níveis hormonais é um dos principais fatores para a gente ver alteração aí de colesterol. Então, a partir dos 30, 35 anos, a gente vai diminuindo alguns dos hormônios, a produção natural de alguns dos nossos hormônios aí, que o nosso organismo produz. Dentro desses hormônios, testosterona, por exemplo, tanto para homem quanto para mulher, a mulher entra no período da menopausa, isso para ela é um impacto Só muito tenho que grande. mandar um abraço para o Victor Castro, que é o menino dos signos, né? Que acaba de entrar aqui e ele vai analisar depois. Qual é o seu signo mesmo, Frank? Eu nunca sei. Aquário. Aquário. Victor, depois você fala Também se não sei, Libra não que sou entendo. eu, combina com Aquário. Já combina, né, aqui, mas depois você fala pra gente. Desculpa interromper, amor. Segue. Então, alterações de níveis, desbalanço, desequilíbrio hormonal, né, seja de hormônios sexuais, seja de vitamina D, seja de cortisol, isso tudo impacta, sim, diretamente na síntese do nosso colesterol.
Então, pessoas que têm aí, né, à medida que vai envelhecendo, e que esse envelhecimento pode ou não ser acompanhado dessa queda hormonal, eu quero deixar isso claro, mas se for acompanhado dessa queda hormonal, isso sim pode impactar diretamente, né, na síntese natural, uma vez que 70% do nosso colesterol, ele é produzido pelo nosso organismo, ele é produzido, Aqui. tem essa produção endógena. Leilane é que nem eu. A gente foi almoçar outro dia, ela ficou botando sal, eu também boto sal na comida. Aí a Gaia fica brigando com a Leilane e o Frank eu comigo. Mas a Leilane pergunta: o sal, que eu adoro, eu também adoro igual você, de alguma forma interfere no colesterol? Falhou aqui, não Sal, entendi. se o O sal sal, o interfere sódio, no colesterol. de, Sal, amor, sal. Sabe aquele no, sal que a gente fica jogando na salada? o problema, se for na salada, menos pior. O problema é o sódio contido, por exemplo, naqueles alimentos ricos em gorduras processadas, por exemplo, salsichas, presuntos, salames. Esse sim, pelo alto índice de sódio, mas principalmente, né, em termos de impacto no perfil de colesterol, não pelo sódio, mas pela gordura processada contida nesses alimentos. O excesso de sódio ele vai impactar negativamente no nosso organismo, mas principalmente aí em termos de hipertensão arterial, sobrecarga renal. Então, assim, são outros fatores, né, Então que não pode podem botar estar muito sal na relacionados. salada nem na comida. Nem na comida, justamente para não impactar negativamente, principalmente nesses outros parâmetros aí de saúde que precisam estar equilibrados, né? Agora, os alimentos ricos em sódio que contêm gordura processada, esses, além do impacto negativo do sódio, ainda tem o impacto negativo daquela gordura processada, que aí sim vai desencadear alguma elevação do colesterol e daquela partícula que a gente falou mais cedo, que são as partículas de LDL, mas as LDL oxidadas. Tem um aqui que diz que todo médico fala mal do sal. Aí que a gente já está falando 40 minutos, mas daqui a pouco a gente se encaminhar. Mas aí, se eu não tenho ideia de como é que está meu colesterol, o que eu devo fazer? Eu devo procurar um médico, explicar o quê? Como é que eu tenho que saber, né? O que eu tenho que fazer para saber se está tudo bem com meu colesterol ou não? Primeiro ponto, né? A gente tem que pensar em promoção de saúde e prevenção de doenças, né? Então, é importante, né, que as pessoas façam aquele check-up, né, aquela consulta de rotina, tenha o seu médico de referência e, através da consulta, né, da anamnese, do exame físico, nós, como médicos, a gente vai direcionar qual exame é necessário para a gente ter uma avaliação do metabolismo de como está a saúde daquela pessoa que nos procura. Para o colesterol especificamente, nós temos aí o exame que é chamado de lipidograma. O Exame de que é o sangue? lipidograma? Exame de sangue. O que é o lipidograma? É um exame que nos dá o valor de colesterol total e das suas partículas. Quais são? LDL, HDL, VLDL